Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, e hoje ele vai estar falando sobre virtudes teologais. Olha esse assunto, esse tema promete, hein? Ele é mestre místico, estudioso, palestrante, autor, super expert em todas as ordens iniciáticas, e vamos aí dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri, para nesse momento tão importante de transição planetária, preparando o eclipse do final de semana, né? Inclusive, estamos aí nas energias maiores da força de... Olá, Oi, Ale, tudo bem? bem-vindo, tudo bom? Mais para Tá cima? ótimo, Hoje tá bom. excelente, Tudo bem? Boa tarde, tudo, e Carmen, você? amigo. Tudo Boa jóia. tarde, queridos amigos e amigas da Pax Universal. Estamos aqui no nosso horário, toda segunda-feira, 17 horas, falando desse mundo secreto, misterioso, das ordens herméticas, fraternidades iniciáticas, com muita simbologia, porque este é um mundo em que vivemos ainda muito desconhecido de todos nós. E sempre que a gente pode explorar um pouco toda uma vasta simbologia por detrás da qual se ocultam grandes mistérios, isso é muito bom, muito bom. Muito bom. E por que esse tema, assim, eu tô aqui já abrindo o que você me mandou hoje, você falou assim, Isso, ó, vou usar esta imagem hoje, já estou aqui isso. com ela, Então, mas não vou mostrar ainda, você que vai é, falar. isso. Eu vou pedir que a Carmen hoje não é abra o Ai Arcanum, né? É abra o Ai Símbolo, né? Que eu enviei um símbolo Olha o para símbolo. Carmen, Foi. o Ai Símbolo. Eu tô falando, Carmen, a gente está comendo bola. A gente tinha que falar com o povo da Apple. Olha o patrocínio que a gente está se esforçando, hein? Então É, Ai Arcanum, Ai Símbolo, Ai tudo, Ai tudo, né? É é interessante. verdade, é verdade. É, É é que eu interessante. não cuido dessa parte financeira, graças a Deus. Eu rezo, organizo a agenda e faço as coisas acontecerem. Aí o pessoal que cuida é que tem que procurar, né? Com certeza, é Mas é uma boa verdade. ideia. Muito Olha, em bom. primeiro lugar, parabéns pelo seu certificado maravilhoso, adorei dos cursos. Olha, família Pax, o Alexandre Garzelli está ministrando o curso de Wicca, que dura um ano, vai terminar agora em junho, mas ele me mandou hoje a imagem do curso de Arcanjos, maravilhoso, que durou 4 meses, e maravilhoso aquele certificado, né? E agora ele está preparando o do Vitriol, que também aconteceu. Estou esperando seus próximos cursos, Alexandre, Vamos. 2022. Estamos aqui já praticamente em maio. Hoje é dia 25 de abril. Quando eu olhei a folhinha logo cedo, quando eu fui rezar, eu falei, o quê? 25 de abril, né? Daqui a pouco terminou já. Incrível, tá voando, fala sério, né? Certeza. E a gente não viu passar esses 4 meses, não, né? Foi? É Voou, verdade. Mas voou. eu tô aqui, você sabe que esse ritmo capricorniano de ser, né? Mas dando um spoiler, creio eu que os amigos, amigas da Pax, provavelmente nós iremos navegar por águas associadas ao tarô. Eu só vou Boa. escolher o tipo de tarô. Só que é o Tá bom. seguinte, né? O tarô da escola clássica, ortodoxa, antiga, que nós estudamos primeiro os arcanos maiores, para depois estudar os arcanos menores. E a gente já. Eu não consigo, Carmen, dar um grupo de estudos de tarô sem ensinar para as pessoas a árvore da vida da Kabbalah hermética. Então, todo Uhum. aluno que estuda tarô, ele também vai aprender os arcanos na árvore da vida da Kabbalah hermética. E aí Que faz lindo. muito mais sentido, fica muito mais fácil interpretar. Então, eu estou só escolhendo, eu estou sendo bem carinhoso para escolher um tarô interessante para a família da Pax Universal. Aí eu penso, será o egípcio? Será o de Marsella? Será o grego? Então a gente vai escolher com carinho e tudo dará certo. Que nem você fala sempre,
no tempo de Deus, né? Tudo No dará tempo de certo. Deus, tudo bem. Mas vamos acelerar o tempo de Deus, aí estamos quase Vamos. na metade de 2022. Essa minha amiga do Tem gente me sétimo mandando raio. e-mail, quer saber o cronograma de viagens do Saint Germain. Eu falei, ele não me falou nada ainda, eu tenho que esperar, eu não posso inventar, não é? E com certeza, né? O Saint-Germain tá lá, com certeza, programando as viagens dele e sempre nos surpreende com alguma coisa muito diferente, né? Com certeza, vale a É, pena aguardar. Mas vamos lá, é vamos isso aí. trabalhar um pouquinho Vamos lá. então. Virtudes teologais. Quando a gente ouve essa palavra teologal, muitas Ah, pessoas associam a um contexto eclesiástico, religioso, né? sim, E nós sabemos, né, que as virtudes teologais realmente elas estão associadas a várias tradições do cristianismo, porque o sim, cristianismo ele tem suas várias linhas, denominações, ordens religiosas. Mas as virtudes teologais, elas são algo extremamente antigo. Em primeiro lugar, porque elas são três. E aí a gente já tem que começar a pensar em numerologia pitagórica clássica. Por que o número 3 ele é importante? Primeiro, porque ele representa o plano perfeito. Segundo, porque as tríades dominam o planeta Terra. As tríades dominam o nosso mundo, sistema solar, galáxia, universo, visível ou invisível. É muito interessante a ideia da trindade, que no inconsciente coletivo é uma ideia extremamente forte. E três são as virtudes teologais. Mas, além do contexto eclesiástico religioso, também em certas sociedades secretas se falam destas virtudes, como no caso a maçonaria. E pouca gente sim, sabe disso. Também nas ordens de cavalaria, quando você fala nos cavaleiros do Santo Sepulcro, nos cavaleiros hospitalários, nos cavaleiros templários, as ordens cavaleirescas, a maioria surgiu na Idade Média, esses cavaleiros, eles eram guerreiros, mas ao mesmo tempo eles eram monges. E como monges, eles praticavam essas virtudes teologais. E quais são as virtudes teologais? São três. Primeiro, a fé. Segundo, a esperança. E terceiro, a caridade. E a gente vai comentar um pouquinho cada uma destas virtudes. Em já primeiro estou lugar, anotando. opa, vamos lá. A caneta Lightsaber Violeta já está em atividade. Já anotei. Né? Então, essas virtudes, fé, esperança e caridade. Muito bem. Caridade. Vamos começar a falar sobre fé. O que é fé? Essa pergunta pode parecer que não, mas hoje em dia, quando a gente olha para a sociedade, é até um pouco complicado a gente responder o que é fé, porque parece que o gênero humano ele está numa crise de fé, ele está numa É, crise de identidade. A verdade. pessoa, às vezes, ela não tem fé em si mesma. Muitas vezes nós vemos pessoas com uma total falta de autoconfiança, que de forma alguma, jamais a gente deve confundir a autoconfiança com orgulho, com ego, com pretensão. Não é disso que a gente está falando aqui. Mas nós precisamos ter a autoconfiança. E a autoconfiança você a tem quando você tem consciência de algumas coisas. Primeiro, quando você tem consciência da sua filiação divina. O que isso quer dizer? Quando você tem plena consciência de que você é um filho, você é uma filha do Deus emanador, que é o Deus Uhum, do nosso coração e da nossa compreensão. Quando sim, nós não falamos apenas da boca para fora, tem gente que brinca na cara e fala assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. Mas a pessoa joga essa frase muito no ar,
como se fosse uma É, brincadeira. E essa frase é muito séria. Realmente, claro. nós somos filhos e filhas do Deus emanador, independente Sim, do nome que você der para essa divindade. Quando a gente aceita esta filiação, nós começamos também, com a alma elevada, o coração aberto e a mente direcionada para aquilo que é nobre, a perceber como esse Deus emanador, esse Deus do nosso coração e da nossa compreensão, é infinitamente bom, é infinitamente uhum, generoso, é infinitamente misericordioso e quantas oportunidades ele nos dá de evoluirmos como seus filhos e filhas. As maiores oportunidades estão até no fato das reencarnações, porque nós sim, somos seres humanos que temos muito o que reparar, o que regenerar. Uma vida só seria impossível a gente fazer esse é, trabalho. Então, a infinita generosidade do Deus do nosso coração e da nossa compreensão já começa ele nos legando a oportunidade de renascermos, de reencarnarmos, não apenas de sim, reencarnarmos numa próxima vida, mas às vezes até de nós renascermos na própria vida que estamos vivendo. Quando a gente se predispõe a renascer, quando a gente toma consciência de que talvez estejamos levando uma existência que não tenha muito a ver até com o que escolhemos antes de encarnar, e a partir do momento em que ocorre esse despertar, com autoconfiança, com a fé em Deus, a gente pede: Deus, Pai, Mãe Universal, me ajuda a renascer. E é muito interessante falarmos disso, que tivemos a Páscoa recentemente. A Páscoa é uma sim, ressurreição, a Páscoa é um renascimento, aonde Cristo ele precisa nascer dentro de cada um de nós. E quando ele nasce dentro de cada um de nós, nós deixamos de ser homens e mulheres sarcófago, deixamos de ser homens e mulheres sepulcro, deixamos de ser homens e mulheres túmulo e nos tornamos homens e mulheres templo, catedral, sinagoga, mesquita sim, e abrigamos dentro de nós uma essência divina. Então, a gente está precisando recuperar esta fé. Repetindo, parece que a humanidade está numa identidade, né? É uma crise de fé para com si mesma em relação, imagine, em relação ao sagrado. Aí, muitas vezes, a fé verdadeira, ela nunca pode ser confundida com proselitismo, ela nunca pode ser cega, ela nunca pode ser confundida com fanatismo, ela nunca pode ser confundida com doutrinação. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu ouvi uma frase na Senda Rosa Cruciana, e até hoje eu guardo essa frase para mim, que dizia o seguinte: o rosacrucianismo, ele não doutrina, ele orienta. E o ser hum, humano orientado, cabe a ele procurar a melhor rota para a sua evolução. claro, Independente da melhores escolha que ele decisões. fizer, independente da escolha que ele fizer, religiosa, filosófica, mística, esotérica, você é orientado. Mas cabe a você. Espera um pouquinho. Qual é o ritmo da minha peregrinação? Por qual estrada eu vou peregrinar? Isso é a escolha de cada um. Isso não pode ser Claro, doutrinado, jamais, né? Então a claro. fé é interessante porque no símbolo, no símbolo que eu te mandei, nós temos algo muito curioso, que é a fusão de uma cruz, uma âncora e um coração. Nossa, mas que símbolo é esse? Uma cruz, uma âncora e um coração, sendo que a cruz e a âncora formam um corpo só e no meio, bem no meio, tem um coração. Eu já vi, Carmen, este símbolo em outras versões, onde ao invés de um coração aparece uma taça, mas a taça também está associada ao cardíaco, né?
Então, por Uhum. que esses três símbolos? Pelo seguinte, a cruz, obviamente, ela representa a fé. E é muito interessante porque quando nós falamos de fé, ó, olha que interessante esse símbolo. Eu vejo Esse é aí o uma símbolo. cruz, uma âncora e um coração, e essa cruz, sabe o que ela me lembra também, Carmen? Me lembra uma espada, né? A gente Uhum. do primeiro raio sempre vai ver espada em algum contexto, né? Não tem jeito que quem é do primeiro Eu raio ia não. falar exatamente isso. Mas lembra mesmo, se você observar É bem, verdade. É lembra um verdade. pouco uma espada também. Então eu já estou colocando, são três símbolos, estou colocando um quarto aí já, né? Se bem que uma espada, ela pode ser vista como uma cruz, né? Você Sim. sabia, vou te contar uma curiosidade. Você sabia na Idade Média, lá naquela época dos cavaleiros, você sabia qual era o altar mais singelo, mais humilde e mais fácil de um cavaleiro montar? Você sabe qual que era o altar? Não. Era quando ele pegava a espada dele. Normalmente nós, né, trabalhamos com a lâmina para cima. No final de uma batalha, ele invertia, ele fincava a espada na terra e ela se convertia numa cruz sobre a qual o cavaleiro orava. Interessante que ele encostava o pomo, o contrapeso da espada, bem aqui nesse ponto, que tem a ver com a terceira visão, e ele começava Sim, lá a claro. orar, né? Que Era um lindo. altar mais singelo, porque ele não tinha condição de fazer um altar. E ele agradecia por ter combatido o bom combate, como o apóstolo falava, e sabemos que o bom combate tem que ser travado dentro de nós. Não estamos Sim. falando em combate, pelo amor de Deus, né? Como está ocorrendo em algumas partes do mundo que não tem nexo um negócio desse. Em pleno ano de 2022, a gente tem que aturar algumas situações pela falta de evolução de consciência das pessoas, É. infelizmente. Né? Então, a cruz, ela representa a fé. E aí algumas pessoas falariam, mas, Alexandre, é preciso ter fé para Deus existir? Resposta não. Porque a existência do Deus emanador, que é o Deus do nosso coração e da nossa compreensão, independe da nossa fé. Porque a grande verdade é que o Deus emanador existe antes de nós, ele existe Uhum. agora no tempo em que nós estamos, e ele existirá quando não mais estivermos aqui. Mas a fé, ela é a ponte que te liga ao Deus do teu coração e da tua compreensão. É por meio da fé que você estabelece o religare. E Uhum. quando pela fé você estabelece o religare, aí que você percebe certas coisas. Como você é filho e filha de Deus, você percebe os mensageiros silenciosos de Deus, que são os anjos, que vêm para próximo de uma pessoa que tem fé e sempre amparam, sempre ajudam essa pessoa, colocam a pessoa sob suas níveis, porém poderosas asas. Tudo isso ocorre por meio da fé. É Sim. através da fé que nós nos conectamos a este Deus que existe independente da nossa crença ou não. Existiu, existe e para sempre existirá. Né? E o mais interessante é que esse Deus, quando a gente fala que ele existe, tem algumas pessoas que têm aquela visão, né, ainda um pouco básica, e pensam numa nuvem, num trono, num velhinho com uma barba, é lá longe da gente. Não, Deus, ele existe dentro de cada um de nós. É por isso que a gente junta a mão e a gente fala Namastê. O Deus que Sim. vive em mim saúda o Deus que vive em você, né? Então, Deus não é algo que está lá distante, não. Está aí dentro, dentro de Sim. você, dentro de mim, dentro de todos nós. Basta através da fé a gente bater Com na certeza. porta que ela se abrirá. Basta através da fé a gente pedir e seremos atendidos. Basta com muita fé buscar e nós iremos encontrar. Nem que seja encontrar a nós mesmos em primeiro lugar.
Porque fica Sim. difícil de buscar alguma coisa sem ter encontrado um pouco a gente, né? Como que eu posso sair por aí buscando alguma coisa se eu não encontrei o mínimo? Fica um pouquinho É. complicado. Até eu nem sei o que que eu deveria buscar, né? Então é muito interessante. Agora, se a cruz representa a fé, hum, o que representa a âncora? Porque o Hum, símbolo é uma âncora cruz e um coração. Tá, um vamos falar coração. da âncora. A âncora, ela representa a esperança. Hum, Nossa, que diferente! Porque eu nunca pensei que uma âncora poderia representar a esperança. Então comece a meditar, comece a pensar. Vamos pensar. A âncora pertence aos navios. Muito bem. sim. Só que estamos falando de uma simbologia, esse símbolo tem um nome específico que é chamado a Cruz de Camargue. Já já eu vou falar o que é Camargue. Mas esta cruz, ela não é recente, não foi criada agora. É muito antiga essa simbologia de cruz, de âncora e de coração, ou cruz, âncora e taça. Na antiguidade, nós não tínhamos esses navios modernos que temos hoje. Nós tínhamos Sim. galeões, nós tínhamos aquelas embarcações que nós vemos em filmes, né? Filmes até de corsários, né? Aparece muito esses navios antigos. Agora, gente, Uhum. vamos pensar. Quando a gente vê um filme, parece que esses galeões antigos eles são enormes, grandões e coisa e tal. Na verdade, eles não eram grandes, não. O oceano, para o homem do passado, era um mistério. O oceano parecia, aos olhos dele, infinito. E um galeão parecia uma casquinha de nós boiando em meio ao oceano. Tanto que, quando o oceano se agitava, quantos galeões naufragaram, quantos afundaram, né? Se perderam no mais profundo mar. Então é interessante que a âncora ela passou a ser um símbolo para os antigos, né, navegantes, ela passou a ser um símbolo de esperança. Sim. Quando o mar está agitado, joga a âncora, porque É. aquela âncora ela estabiliza um pouco o teu barco. Quando o mar está agitado, vai para um porto seguro e espera a tormenta passar. Então a âncora, ela simbolizava a esperança de encontrar um porto seguro. Ela representava a esperança de sobreviver em meio a uma tormenta e não ser arrastado pelas ondas, né? Jogado de encontro às pedras. Agora, o que isso representa? Mar, tormenta, ciclone, furacão, tsunami, tudo isso envolve água. Muito bem. A água está associada ao emocional do ser humano. Quando o teu emocional ele está uma tormenta, quando você tem dias emocionais de tsunami, né, que o coração sai um pouco, né, daquele tic-tac compassado, você precisa jogar a âncora. Você precisa recuperar o controle emocional. Sim. Porque sem o controle emocional, a grande verdade é que nós vamos ferir as pessoas com pensamentos que não devíamos, palavras que não deveríamos Sim. pronunciar, ações que não deveríamos fazer e, consequentemente, nós vamos nos ferir. Porque, pela lei de causa e efeito, aquilo que a gente emana retorna para nós. Então, em meio às águas agitadas, emocionais, em meio a turbilhões emocionais em um dilúvio, joga a âncora. E é interessante que essa âncora ela tem uma conexão com o coração.
por que jogar a âncora, ancorarmos a nós mesmos em nosso próprio coração? Isso quer dizer, por que olharmos para dentro de nós, jogarmos a âncora no nosso coração? Porque o Mestre Jesus o Cristo, ele disse uma verdade eterna. Quando ele falou que onde estiver o teu tesouro, ou o teu coração, lá também estará o teu tesouro. Sim. Então, se você joga a âncora no coração, se você, traduzindo, se centra no amor, porque a essência do universo é o amor, você acalma, o mar serena, os ciclones, tufões, furacões vão embora e você encontra o tesouro. Porque onde estiver o teu É. coração, lá também Coração, estará o teu tesouro. E é claro. muito interessante, né, Camille? Porque a gente sabe que âncora, barco, né? Barco é associado também aos piratas, né? E os piratas, Sim. eles procuravam os tesouros. Eles escondiam e procuravam também. Faziam as duas coisas. Eles escondiam e procuravam. Olha, eu não sei se eu tive alguma encarnação como pirata, mas se eu tive, eu acho que eu ia ser um pouco atrapalhado. Eu ia esconder o tesouro, depois eu não ia saber onde eu coloquei. Eu ia ter que procurar o próprio tesouro que eu escondi, a coisa ser meio Jack Sparrow, que ele é todo atrapalhado, né? Mas tem uma coisa interessante. Quando a gente olha, já que a gente está falando deles, né, porque tudo é símbolo, quando a gente olha para os piratas, esses antigos navegantes, né, qual era o símbolo dos piratas? Hum, Uma caveira com um X embaixo. isso, uma caveira com tíbias cruzadas embaixo, dois ossos, né? Ah, tíbias cruzadas. Você é chique. Para mim era sempre um X. Ah, mas elas formam um X, né? Os dois ossos, eles formam um X, sim, né? Você está certa. Agora, você sabe a origem deste crânio, né? Com o X, com as tíbias cruzadas? Qual que é a origem disso? Não tem ideia. Você sabe, porque você é minha amiga há décadas, né? E a gente já bateu muito papo sobre cavaleiros templários, né? Quando os templários foram perseguidos injustamente na França, foram julgados na França de 1307 até 1314, e até em 1314 mandaram o Jacques de Molay, que ele foi o 22º grão-mestre do templo, para a fogueira. Os templários tinham embarcações, e eram muitas, né? E as embarcações, eles baixaram a bandeira templária, que era muito simples a bandeira templária. Ela era uma bandeira, a metade de cima superior era preta, a de baixo era branca. E este era o estandarte, a bandeira templária, que a gente chama de Bolchian. Bolchian, que também é um grito de guerra dos templários, né? Então, eles baixaram essa bandeira, aquela cruz vermelha, né, com fundo branco desapareceu também, e eles subiram nos barcos deles a bandeira preta com o crânio e as tíbias cruzadas, como uma forma de protesto à Entendi. perseguição que eles estavam sofrendo. Agora, tem uma coisa mais misteriosa, cara, em relação a crânio e tíbias cruzadas. Mais misteriosa e mais antiga ainda do que esse protesto feito pelos templários. Jesus o Cristo, ele pertenceu à fraternidade essênia. Os essênios, quando eles transcendiam para a espiritualidade, quando o tempo, né, dava cabo, né, da carne deles e só restavam os ossos, eles pegavam os ossos de um essênio com cuidado, eles Sim. separavam os ossos e eles colocavam numa caixa pequena. Eles iam colocando direitinho os ossos, né, direitinho, e as últimas peças que eles colocavam era o crânio e duas tíbias cruzadas. Então, era uma maneira de enterrar os essênios. Então, essa Entendi. simbologia não é só de pirata, não. Né? Essa Entendi. simbologia tem a ver com templário, tem a ver com essênio. Né? Então, e também, por exemplo, quando nós vemos um crânio, o que a gente faz?
Bom, tem gente que sai correndo, né? Sai Tem gente que, correndo. tem gente que vê o crânio e fala, meu Deus do céu. Mas, na verdade, o crânio não tem nada a ver de fantasma, de assombração. A gente tem que parar com essas coisas, né? O crânio, ele Hum, representa uma profunda reflexão. Ele representa a maneira pela qual todos nós terminaremos, independente de títulos, posses, riquezas, todos nós terminaremos hum, desta forma. Por isso que quando eu olho um crânio, ele me faz meditar sobre se eu estou fazendo bom uso de cada grão da ampulheta de Cronos, que é o deus do tempo, uhum. se eu estou fazendo bom uso de cada dia da minha vida, cada hora, cada segundo, buscando a minha evolução, ou se eu estou desperdiçando um tempo que, na verdade, nem é meu. Porque o tempo pertence a Saturno. O tempo Sim. pertence a Cronos. Ele nos emprestou grãos da sua ampulheta. Reflete sobre a tua vida. E vive bem a tua vida. Quem vive a vida não tem medo da morte, porque viveu muito bem sua vida. Então, é uma reflexão legal, tem a ver com âncora, tem a ver com esperança, da gente encontrar um porto seguro, e todo mundo aí quer encontrar o porto seguro, todo mundo quer, Oh, né? sem Então, dúvida nenhuma. a cruz, a âncora e agora o coração. Coração é um símbolo muito importante, até Sim. porque em algumas filosofias o coração ele representa o centro cardíaco, né? É como se fosse o próprio sol no ser humano, né? Então, o coração é dito em algumas filosofias, em alguns caminhos iniciáticos. Você tem, já que a gente falou de espada, você tem uma simbologia de uma espada que aponta para o coração. Uhum. E a espada que aponta para o coração, a espada é um símbolo de iniciação. E por que a espada, que é um símbolo de iniciação, aponta para o coração? Para que aquele que está buscando a desvelação dos mistérios se lembre de que tudo começa no coração. Sim, é verdade. A via cardíaca, né? Esse caminho é chamado via cardíaca. Tem um filósofo francês que ele é um adepto, ele é um mestre do oculto formidável. Ele é chamado Louis-Claude de Saint-Martin. E Saint-Martin tem um momento que, quando perguntam para ele, Louis-Claude de Saint-Martin, o que é a iniciação? Ele diz, eu não reconheço nenhuma iniciação que não se dê no coração do homem, porque a verdadeira iniciação se dá no coração do gênero humano. Então ele estava Sim. falando de uma iniciação interna. Ele estava falando de uma via que nos conduz para o nosso interior. O caminho de Louis-Claude de Saint-Martin era o caminho da oração, o caminho da invocação. Carmen, você sabe qual é a diferença entre invocação e evocação? Não. É uma pergunta que todo mundo às vezes quer saber, né? Às vezes vocês falam invocação, às vezes vocês falam evocação. Evocação. É. Não é a mesma coisa? Não. Não. Invocação, que é a senda do Saint Martin, que é a via cardíaca, é quando eu fecho os olhos, mergulho em meu interior e aqui dentro eu procuro compreender símbolos, eu procuro compreender alegorias, eu procuro um religar muito íntimo com esse Deus do meu coração, da minha compreensão, visando não apenas um religare,
que seria o religar, né, com a divindade. Mas quem é da via cardíaca busca a reintegração. Então a Sim. pessoa, ela não quer apenas se religar, não, ela quer retornar, ela quer voltar, ela quer se reintegrar à origem divina da qual ela foi emanada. Então isto é a via invocativa. É tudo realizado dentro de você. Interior. Agora, a via da evocação. A via da evocação, que muitas vezes, né, nós chamamos de via teúrgica, via da teurgia ou via da magia divina, você trabalha com o ambiente exterior. Então você traça um círculo no chão, esse círculo cheio de inscrições hebraicas, em grego, latim. Você faz um traçado no círculo de geometria sagrada. Normalmente tem um altar no meio. Você usa uma roupa especial. Existem Uhum. cores associadas à hora planetária. Tem que ser um Sim, dia específico. Você claro. precisa, às vezes, ter lá o pantáculo. Você precisa ter a espada, a taça, o bastão. Então, você ativa isto, toda essa simbologia externa, Uhum. você chama entidades, seres que Uhum. se tornam, eles se manifestam visivelmente fora do círculo. Só que quando ocorre essa manifestação, certos fenômenos podem acontecer. Então Uhum. você vê oscilar de velas, ventania. Teve um ritual, Carmen, eu não vou dar o nome do santo, mas eu conto o milagre. Eu não vou falar o contexto que eu estava, mas um dia estávamos fazendo uma operação evocativa, teúrgica, com anjos. E eu estou lá coordenando, e o pessoal, né, de olhos fechados, cuida e tal. Tem um momento, a gente estava numa sala fechada, fechada. Inclusive as janelas estavam fechadas. Tem um momento que os quadros, todos os quadros da sala, fizeram esse movimento. Né? Então o quadro está assim, fizeram esse movimento e pá, todos caíram no chão ao mesmo tempo. Aí eu começo a ver os alunos passarem a mão no rosto. Por quê? Finalmente começou uma espécie de garoa. Mas, gente, como é que pode? A gente está numa sala fechada. E aí eu falei, bom, na via evocativa ocorrem manifestações até no plano Sim, físico. que A via legal. evocativa, ela é interessante. Você conhece o teu amigo aqui, né? Eu adoro. Ah, você fala para mim traçar círculo no chão, altar e roupa. Ah, eu acho. Só Já que tô tá lá. falando. Já tô lá. Até o pessoal fala, nossa, se deixar o Alê, ele não vai só fazer traçados no chão. Ele vai traçar coisa na parede, no teto, porque ele gosta muito dessa linguagem, né? Mas uma coisa que eu digo, né? É muito bonito, o cerimonial é muito bonito, os objetos são muito Sim, bonitos, a roupagem exterior é muito bonita, e a gente gosta de apreciar a beleza, a gente gosta de apreciar o que é bonito. claro. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta nada. Toda essa parafernália externa, se em primeiro lugar a gente não tiver em comunhão com Deus no nosso coração e da nossa compreensão. Sim. Porque é dentro de nós que tudo começa. É muito bonita essa parafernália externa, mas também eu dou um aviso. Hoje em dia tem um monte de gente que às vezes pensa, né, em algumas formações VaptVupt, é fácil traçar um círculo mágico, deixa eu usar aqui uma espada, deixa eu pegar esse ritual que eu peguei em algum canto aí da internet, fazer aqui. Gente, é preciso preparação, é Sim. preciso estudo. No ocultismo tem uma regra de ouro clássica que fala: nunca vá além da onde você ainda não começou, porque pode dar probleminhas, né?
Claro. Via do Saint-Martin era a via invocativa. Mas tinha um outro filósofo francês que foi mestre dele, chamado Martinez de Pasquali. E a via de Martinez de Pasquali era a via teúrgica, a via evocativa. Mas como nós temos dois, né? Louis-Claude de Saint-Martin, via cardíaca, o caminho do coração. Martinez de Pasquali, a via evocativa, teurgia, evocação. Aí temos que encontrar, não é triângulo, não estamos falando hoje de três virtudes teologais, temos que encontrar um Sim. terceiro filósofo. E ele se chama Jean-Baptiste Villermoz. Jean-Baptiste Villermoz, ele era amigo de Saint-Martin, discípulo de Martinez de Pasquali, e aí ele olha para os dois e ele cria uma opção aonde você tem o invocativo e você tem o evocativo. Só que essa Hum, opção ele coloca dentro de um rito maçônico que ele cria, que é o rito escocês retificado, que é um rito onde a grande proposta é a reintegração daqueles que praticam este rito uhum. ao Deus do seu coração e da sua compreensão. Eu acho Que maravilhosas lindo. essas histórias de ocultistas. Eu acho assim, a gente ficaria aqui falando Hum, até a meia-noite se deixasse, né? Então, a cruz, a âncora e o coração. O coração é um centro. O coração é um sol dentro de você. Não é à toa que nós ancoramos no nosso cardíaco a chama da liberdade, que é a chama trina. Olha aí, uma uhum. chama trina. Amarelo-dourada da sabedoria, azul do poder, Sim, rosa do amor incondicional. Isso sim. é ancorado no teu coração. Porque qualquer coisa que você pretender realizar na tua vida, se faltar uma dessas três palavras, é melhor a gente nem começar. Claro. Qualquer coisa, se não tivermos sabedoria, poder, poder no sentido de vontade. E que Sim. nunca se confunda vontade com capricho. Porque vontade é uma coisa, capricho é outra. Olha o primeiro raio É, falando aqui, né? Tem que ser. Então, sabedoria, vontade e amor incondicional. sim. Quando a tua vontade é iluminada por sabedoria, tudo que você faz, existe a presença do amor. Existe o objetivo de servir o próximo. Sim. E a gente se alegra muito neste serviço. Sabe por quê? Porque o coração, que é o último símbolo que eu não falei, tem a ver com a terceira virtude teologal, que é a Hum, caridade. a Então, o caridade. coração representa a caridade. E é muito interessante, porque o que é caridade? Quando nós falamos em caridade, tem gente que pensa já em um auxílio material, uma doação, uma campanha, dar dinheiro para alguma instituição, tudo bem. Isto é uma forma de caridade, mas Sim. não é a única. Caridade, muitas vezes, é você ter empatia pelo teu próximo. Sim. Isto é caridade. Caridade é você saber ouvir alguém que está precisando falar. Caridade, às vezes, é você compartilhar uma palavra. E quando você compartilha um simples bom dia, um simples boa tarde, boa É, noite, quando você pergunta como você está, quando você fala um bom apetite, quando uma mãe vira e o filho sai de casa e ela fala, vá com Deus. Uma mãe que fala isso, ela dá uma ordem para os sim. céus. Ela coloca vários anjos atrás do filho dela.
Quando você fala frases nesse sentido, você está sendo caridoso. Porque às Uhum. vezes o dia daquela pessoa estava tão sombrio, o dia estava tão triste. Às vezes aquela pessoa está numa fase que ela até caminha pelas ruas olhando para o chão. E aí, quando ela É, ouve um bom dia, e ainda mais um bom dia, no meio de um sorriso solar, bom dia, né? Quando ela ouve um bom dia, aquilo às vezes faz a diferença no dia dela. sim. Então, isto também é praticar a caridade. Praticar a caridade é nós termos o reto pensar, o reto falar e o reto Sim. agir. É todinho. Eu falo isso, não é só a Camille que ri, mas meus alunos morrem de rir há 30 anos também. Eu falo, se você quer ser uma pessoa que pretende ajudar a evolução do planeta Terra, é muito Sim. fácil. Seja uma pessoa a menos a dar problema na Terra. Você já vai ajudar, que é uma beleza. E a É, gente, e nós começamos a não gerar problemas para a Terra quando temos pensamentos saudáveis, quando nós falamos palavras inspiradoras, é quando a verdade. nossa ação é o ato de serviço ao próximo. Sim. Quando nós servimos, quando nós inspiramos pela fala, quando o nosso pensamento em silêncio, mas quando nós pensamos em coisas positivas, quando pensamos na luz, quando refletimos sobre a vida de mestres e mestres ascensionados, tudo isso está colaborando para a Terra. Vocês querem um exemplo mais, eu vou até falar errado aqui, querem um exemplo mais perfeito do que a mestra ascensionada? Nada que Pois no é. silêncio, na quietude, na dela, serviu com um amor devocional, como poucos já serviram seus irmãos, Verdade. como Verdade. poucos já serviram o seu próximo. O serviço de São Francisco de Assis, né? A oração de Uhum. São Francisco de Assis, aonde ele fala o que ele tem que levar, né? Aonde houver alguma coisa errada, o que ele vai levar para compensar aquilo e transformar aquela situação? Levar com Uhum. amor, não com doutrinação. São Francisco de Assis, uma das emanações de vida do querido e bem-amado mestre ascensionado Kutumi, né? Sim. E aí a gente tem e entendemos a cruz com a fé, a âncora como esperança, o coração como caridade. O Sim. coração, que muitas vezes nesse símbolo que eu mandei para Carmen, aparece como uma taça. E a taça já tem a ver com o mistério do Santo Graal, né? Uhum. A Cruz de Camargue. Camargue é uma região no sul da França. E o sul da Ah, França é um local que vocês não têm ideia. Essa cruz, inclusive, que eu mandei para Carmen, ela fica numa igreja, a igreja de Saint-Marie de la Mer. Essa igreja fica no sul da França. E no sul da é Maria França, Madalena. é interessante, né? E no, a Carmen ela fala isso porque ela sabe que daqui a pouco ela vai querer uma live ou talvez um curso aí sobre os mistérios do Graal, da Madalena, né? Então é, Claro. é interessante, né? Não, esse símbolo realmente agora a gente entende ele diferente, né, Carmen? Depois da explicação, a gente Ah, até tem. sim, agora ele faz muito sentido, né? Eu achei ele legal, mas aí eu não sabia toda a profundidade da Cruz de Camargue. Amei. Muito legal. De Então Camargo. fala sobre essa igreja lá. Então, não, o sul da França inteiro. O sul da França, por que que tem essas simbologias aí? É um local onde os cátaros viveram. A palavra cátaro vem do grego kateroi ou katarói, que quer dizer puro. Os cátaros, eles são contemporâneos da época dos cavaleiros templários, eram Uhum, cristãos que praticavam um uhum, cristianismo gnóstico primitivo
E eles, na verdade, estavam fazendo exatamente o que os essênios da época de Jesus fizeram, só que os Uhum, cátaros estão na Idade Média. E, uhum. infelizmente, né, se tentou exterminar, só não foi possível exterminar os cátaros porque os templários não deixaram, mas tem um momento de 1209 a 1244 que o Papa Inocêncio III manda, ele movimenta a chamada Cruzada Albigense, que ele lança contra o sul da França inteiro, porque o sul da França tinha se tornado um local muito perigoso. Então as pessoas falavam lá de uma história um pouco diferente sobre Jesus, as pessoas falavam do mistério do Graal, falavam de Maria Madalena, e aí o Inocêncio III, né, ficou atemorizado e falou: não, exterminem esses cátaros aí, exterminem o sul da França, foi uma coisa horrorosa. Um dia a gente vai contar essa história aqui. Mas graças aos Cavaleiros Templários, que no último momento mesmo conseguiram acessar os últimos cátaros, a tradição diz que alguns desses cátaros eles salvaram. E com estes cátaros que foram salvos, os cavaleiros do templo receberam uma misteriosa caixa que continha uma Hum, taça, a olha. chamada Taça de Arimateia, que foi levada para um local que naquela época se chamava Condato Portucalense. Depois que a taça foi levada para lá, passaram a chamar aquele local de Porto do Graal. E o Porto Sim. do Graal nada mais é do que Portugal, que naquela época era uma nação templária. Mas essa é Que uma lindo. historinha para um outro pôr do sol, que a gente vai contar num outro pôr do sol. Que lindo, adorei, adorei. Muito legal, Ale. Olha só. Olha aí, família Pax, Alexandre Garzelli, como sempre, dando um banho de cultura e conhecimento aqui. Adoro conversar com você na segunda-feira, porque eu aprendo muito, anoto tudo, né? Amanhã, família Pax, às 5 horas, eu vou estar conversando com o Renato Dantas Júnior. Ele vai falar sobre música e espiritualidade. Ele é maçom e vai fazer um paralelo entre as escolas também iniciáticas e o poder da música. Então, vamos lá, que é uma energia super forte e diferente nesse momento que a gente está vivendo, né? Quero te falar que há uns anos atrás o grupo da Pax esteve no sul da França. Eu acabei não indo na viagem, justamente no caminho de Maria Madalena. E então ainda ficou essa pendência. Não sei se eu vou fisicamente algum dia ou não, mas não importa. Pelo menos as pessoas foram representar aí toda a egrégora e a energia, como o bem-amado Mestre Saint-Germain assim pediu, né? E eu quero te falar que você tem 7 minutos, então 6 minutos e meio. Pode deixar sua mensagem, falar o que você quiser. Eu estou aguardando aí os seus próximos cursos, vivências. Vamos lá. Pode deixar, Camila. Eu estou meditando com carinho, né? Que nem eu falei. Eu quero escolher um tarô para a família Pax Universal que seja um show, né? Tá. Então, estou com muito carinho, porque até falando um pouco desse assunto, as pessoas falam, qualquer um pode aprender o tarô? Bom, qualquer um pode aprender qualquer coisa que se predisponha a aprender. Nós somos dotados de uma inteligência infinita, basta se Claro. esforçar, né? Só que o tarô, existem vários tipos de tarô. O ideal, às vezes, é você aprender, quem não conhece nada, iniciar pelo tarô universal, para compreender o sistema, o número dos arcanos, as interpretações. Depois que a pessoa aprende um tarô num sentido mais universal, aí tem as especializações. Porque o tarô egípcio é uma coisa, o tarô de Marsella é outra coisa, o tarô mitológico grego é uma outra coisa. E as pessoas falam, olha, tarô e baralho cigano é a mesma coisa? Não. Tarô é uma coisa, o Petit Lenormand, que seria a origem do baralho cigano, é outra coisa, né? Mas, Sim. enfim, a gente está pensando com carinho, e o meu tempo também já está indo com carinho também. Deve estar em 4 minutos, 5 agora. É, sim. Então, então 5. Né? É muito interessante porque a gente falou da cruz, a gente falou da âncora e a gente falou do coração barra taça. Doutora. Né? E eu também falei
que essa âncora estava meio suspeita, ela me lembrava uma espada, né? Então, o símbolo tem só 3 partes, mas eu tenho que inventar uma quarta, senão não sou eu, né? É interessante que se você for observar, cara, o símbolo, depois com calma, quando acabar a nossa live aqui, você vai ver que parece que se for uma espada, ela estaria atravessando o coração, né? E ela estaria fincada na parte de baixo da âncora. Como Excalibur, ela ficou, para alguns, né? Ela ficava numa bigórnia, para outros ela ficou em uma pedra. Uma pedra. A pedra de Excalibur O que representa. é a bigorna? Então, a bigorna de ferro, né? Tem um contexto muito instintivo, material, terreno, denso. E se for uma pedra, a Excalibur ficava numa pedra bruta, uma pedra não polida, Sim, que também tem contexto com esse plano material. tá. Muitas vezes, nós precisamos de fé. Nós Sim. precisamos da esperança para compreender que nós estamos indo rumo à vitória da ascensão. Mas precisamos de uma Amém. ferramenta que nos ajude a chegar lá. Então, com Sim, fé, com coragem, nós puxamos a espada da pedra. sim. A espada representa o elemento ar. O ar está ligado ao plano mental. Gente, não fica com o mental na pedra, não. Não fica com o mental no materialismo. Não Hum. seja cabeça dura. Pedra é dura, né? Tem gente que tem a mente dura também. Não. Puxa a tua mente do materialismo. Puxa a tua mente da densidade. Evita atos densos, evita palavras densas, evita pensamentos densos. Ergue a espada, como o rei Arthur fez, que ela é um sinaleiro e vai atrair Sim. a atenção do mais guerreiro de todos os arcanjos, que é o arcanjo Miguel, porque Miguel. todos os cavaleiros eram sagrados em nome de Deus, de São Jorge e do arcanjo Miguel. E se você trabalhar abaixo das níveas, porém poderosas asas do arcanjo Miguel, brandindo a sua espada do pensamento inspirado em direção ao Altíssimo, não haverá o que você não conseguirá conquistar nesta terra. Conquistar não apenas para você, conquistar para praticar a caridade. E eu vou dar uma dica aqui, já que a gente falou em fé, esperança, caridade. Quando praticar a caridade, vamos combinar uma coisa? Não conta para ninguém. A verdadeira caridade é praticada em silêncio. Sim. Aquele que pratica a caridade não aparece. Ele Sim. deixa que a sua obra apareça e beneficie. E quando procuram quem agradecer, ele já desapareceu, ele já foi embora, já foi praticar mais caridade em outras terras, em outras searas. A todos vocês, fé inabalável, esperança na vitória da ascensão, Amém. caridade, empatia, amor incondicional a todos os nossos irmãos e irmãs da terra e paz nessa terra aos homens e mulheres de boa vontade. Assim seja. Amém. Gratidão, Ale. Gratidão. Gratidão. Obrigado. Namastê, família Pax. Ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.